Quando esse momento chegasse, queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable. E hoje a gente vai bater um papo com a psicóloga Grazi Torres. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental nos ambientes corporativos. O quanto é importante, como é importante que a gente esteja bem com a nossa saúde mental, que a gente esteja de boa, vamos dizer assim, na nossa vida pessoal, para que as coisas funcionem no nosso trabalho. Então, isso é de extrema importância. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, chega no trabalho, aperta automático, esquece tudo. Mas nós somos seres humanos, né? É difícil virar uma maquininha. A gente até consegue, de vez em quando, fazer e tudo mais, mas tem situações que a gente precisa realmente avaliar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. E tem aqueles chefes que são tóxicos, né? Que exigem mais do que é para fazer, que, vamos dizer assim, tentam sugar ao máximo daquela pessoa, daquele colaborador da empresa, e acaba que a pessoa vai ficando com um esgotamento emocional muito grande. Por isso que a Grazi hoje vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo. Realmente tem muito ambiente que é tóxico, né? E aí, como é que a pessoa vai ficar bem? Muito difícil. Né? Se você está num ambiente onde o clima organizacional é horrível, as pessoas não interagem, o chefe, ou o líder, ou o gestor, ele só cobra metas, e você não está dando conta, quer dizer, fica realmente uma situação muito delicada. E é ruim, Grazi, por exemplo, às vezes a pessoa vive em um ambiente, isso a gente observa que é muito comum. Como país, acho que hoje a gente já tirou esse S, a gente está criando, né? Ao invés de passar pela crise, vamos pensar sempre positivo, mas como o país passou por um cenário econômico muito ruim, que está se reestruturando a cada dia, a gente observa que em algumas situações, às vezes a pessoa faz uma certa chantagem, vamos dizer assim, né? Às vezes algum colega conversando e tudo mais, o colega chega e fala assim, poxa, já falaram para mim que se eu não produzir X esse mês, se eu não conseguir dobrar, ou se eu não conseguir, sei lá, enfim, cada lugar é de um jeito, né? A gente não vai aqui falar de uma situação específica, como se for de uma fábrica, por exemplo. Vamos falar, de repente, adaptar isso para uma pessoa que trabalha numa loja de roupas, ou numa loja, enfim, de algum outro produto, né? E ela precise produzir um valor X a mais. Só que ela se sente sobrecarregada, mas, ao mesmo tempo, ela tem medo de perder o emprego. Então, como isso funciona, como lidar com isso enquanto funcionário, digamos assim, enquanto colaborador, se a pessoa passar por uma situação dessa? Olha, é fundamental a pessoa realmente pedir ajuda, né? Pedir ajuda em que sentido? Conversar com o líder, com o gerente, com quem for, né? A gente está falando de uma forma geral, né? Porque não tem como a gente falar especificamente de uma empresa ou de uma loja, mas é fundamental a gente realmente buscar esse contato, buscar essa comunicação e falar, olha, isso assim cabe, não cabe, isso aqui está fora, você está me exigindo uma meta que às vezes eu não vou conseguir alcançar porque eu não tenho elementos dentro da empresa para poder conseguir abater aquela meta, porque às vezes ocorre isso. Às vezes o funcionário ele trabalha num ambiente desconfortável, num ambiente onde tem que bater meta com roupa, mas às vezes não tem todos os tamanhos, né? E assim limitado, por diante, né? Fica muito limitado. Então é muito importante ter essa comunicação, né? A pessoa que está nesse papel de líder, de gerente, de gestor, ele tem que estar aberto para poder ouvir os seus funcionários, porque aí sim consegue ter esse ambiente mais saudável. Olha, você está me exigindo isso, mas eu tenho só isso aqui para trabalhar, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro no computador e a cadeira é desconfortável.
Aí acaba tendo um problema o quê? De coluna. Ou então a internet é horrível, não está produzindo porque a internet é horrível. Então é muito importante as empresas darem essa qualidade, né, de ambiente para a pessoa. Sim. Porque aí sim, você tendo todos os elementos, e você está sofrendo uma pressão e você não está dando conta, é importante você se autoavaliar se você realmente está preparado ou não para assumir aquele cargo. Né? Porque às vezes você não tem esse perfil. E aí você está sendo cobrado, isso está gerando o quê? Um esgotamento físico, um esgotamento emocional, porque aí você não dorme direito, você fica ansioso e pode chegar a um ponto de uma depressão. Então, fundamental, eu estou no ambiente onde eu estou sendo cobrado, eu tenho os elementos para poder, dentro da empresa, atingir essa meta? Tenho. E por que eu não estou conseguindo? Né? Como eu estou? Eu estou satisfeita? Eu estou feliz com o meu emprego? Ou é algo realmente que vem lá de trás, né, da parte pessoal, porque não tem muito como a gente separar. Nós somos seres humanos e temos problemas, e temos dificuldades, temos obstáculos a enfrentar a cada dia, mas quando a gente está trabalhando, a gente precisa realmente assumir aquele controle daquela situação. Em relação a essa questão do trabalho, né, na empresa, por exemplo, a pessoa tem uma coisa pré-acordada. Então, se aquilo ali ultrapassar demais, é preciso, como você falou, sentar e conversar com o seu chefe, falar, poxa, olha, isso aqui para mim está inviável, mostrar realmente a situação para que ele veja que aquilo ali que ele está te pedindo é inviável, como a Grazi muito bem colocou aqui. Porque às vezes você puxa para você e fica naquele estresse total, você vai ficar doente e não vai conseguir resolver o problema. Uma outra questão também, Grazi, são os prestadores de serviço. A gente sabe que isso vem crescendo muito, pessoas que prestam serviços. Ou porque acaba sendo um custo menor para a empresa, porque se a empresa pagar alguém que vai fazer um determinado serviço em casa, ela vai gastar bem menos do que se ela levasse essa pessoa para o local, para a empresa dela, né? Então, teria que ter uma série de burocracias, né? Assinar carteira e etc. e tudo mais. Então, isso iria acarretar em mais despesa para a empresa. Aí a pessoa pega um prestador de serviço. Aí ela combina que ela tem que fazer X serviços. Só que ela começa a demandar outras coisas, como quem não quer nada, né? E começa a demandar outras coisas que são além daquilo que foi acordado. É importante, eu sei que talvez fuja um pouquinho da psicologia, mas não na hora da prática. É importante a pessoa especificar em contratos o que ela vai realmente fazer quando ela é um prestador de serviço, quais são as atribuições dela, para que ela não venha se sentir sugada depois. Sim, é fundamental. Hoje em dia, esses prestadores nem sempre têm contrato. Às vezes é um contrato de boca. Uhum. Isso daí é muito complicado para, na hora do prestador, falar, olha, você está me exigindo demais ou você está cobrando coisas que não está no nosso script, né? Não foi combinado. Então, é fundamental ter um contrato colocando tudo, especificamente tudo que ele vai ter com aquele serviço, né? Porque se tiver algo a mais, pede uma reunião, conversa, leva o contrato assinado. Uma via sempre fica para o prestador e o outro para quem está contratando. Todas as vias têm que estar assinadas. Se colocar em cartório, melhor ainda, né? Mas é fundamental cumprir essas coisas, né? E não ter medo, né? Eu acho assim, às vezes a pessoa tem medo ou tem vergonha de se posicionar, de mostrar para o outro, eu combinei X com você, você está me cobrando Y e eu estou com vergonha de te falar, ou eu estou com medo de você deixe de me pagar, né, esse serviço. Me troque por alguém que aceite, exatamente, né? E aí você fica naquela bola de neve e o seu trabalho ele não vai ser bem feito, porque às vezes estão te cobrando algo que não está dentro do que você sabe fazer realmente com potência, né? Aquilo realmente que você se dedicou, que você aprendeu, que você estudou, né? Que você é especializado, e isso pode acabar também contaminando o teu nome. Né? Falar assim, poxa, contratei fulano e fulano não está fazendo um trabalho direito. E às vezes não é o combinado. Então, primeiramente, ter um contrato especificando detalhadamente o que você vai fazer. Segundo, se algo ocorreu, chame para conversar pessoalmente. Né, em WhatsApp, chamadas em vídeos é muito interessante, mas quando a coisa é muito séria, tem que ser pessoalmente. E deixar isso muito claro. É legal você ter falado, Grazi, porque hoje a gente observa que, infelizmente, se é uma grande empresa, é videoconferência, é Skype, enfim.
são empresas menores, as pessoas já acabam falando por áudio no WhatsApp. Então, essa comunicação de pessoas, olho no olho, ela acaba que, às vezes, a pessoa pensa que não faz falta, que é prático. Porém, faz muita falta, porque é onde entram os mal entendidos, né? Ah, mas eu pensei que fosse, mas eu achei. E aí, na verdade, na prática, faltou uma conversa olho no olho, faltou, de repente, uma discriminação do que vai ser realizado, do que vai ser feito, para que as coisas funcionem para os dois lados, né? Para que todo mundo se sinta bem, se sinta confortável. E em relação aos chefes, Grazi, como você sugere que um líder, digamos assim, porque chefe é um negócio meio pesado, né, gente? Líder é que é bom. Líder é aquele que a gente quer seguir, que a gente quer ser igual, que a gente quer se espelhar. Esse que é legal. Chefe é aquele mandão que está numa posição que pode não estar amanhã. Mas o líder é líder nato, né? Ele é sempre. Então, o líder de uma equipe, em meio à cobrança, porque o líder fica no meio. Ele está entre o patrão e o funcionário. Então, ele escuta o patrão reclamar e ele escuta o funcionário reclamar e ele fica no meio. A posição do líder, muitas das vezes, ela é uma posição bem desconfortável. Eu diria os gerentes, os supervisores, os cargos de chefia, né? Essas pessoas, qual seria a orientação, Grazi, para que elas possam fazer com que a coisa engrene, com que a empresa funcione bem e que patrão e funcionário fiquem felizes? Patrão e digamos assim, a equipe desse líder fique feliz. Então, é fundamental, primeiramente, você assumir um cargo que você tenha o perfil. Ah, você é um líder, então você é aquela pessoa participativa, que incentiva, que motiva, que elogia. Quando percebe que tem algum problema, chama aquele funcionário para conversar, né? A gente passa a maior parte do tempo no trabalho e, às vezes, a pessoa realmente está com alguma doença mental ou com algum transtorno. Então, é fundamental esse líder perceber a equipe dele, né? O líder ele é responsável por uma quantidade X de pessoas. Então, é fundamental fazer dinâmicas, né? Tentar agrupar essa equipe cada vez mais. A gente percebe que, às vezes, o clima da equipe não é bom, não é saudável. Então, cabe esse líder o quê? Fazer mais dinâmicas, chamar as pessoas que estão tendo conflito para conversar. Para quê? Para saber o que está acontecendo. Talvez até mudar um ou outro de cargo, né? Às vezes você pode ser muito boa em comunicação. E aí você está numa área de digitação e não está sendo muito bom. Então, é muito importante o quê? Primeiramente, ter um psicólogo, né, dentro da empresa para poder recrutar e treinar aquele funcionário. Segundo, remanejar, né? Exatamente. Segundo, esse líder perceber a equipe dele, ele chamar para conversar, não adiantou, vai até o psicólogo dessa empresa para poder colocar, olha, fulano está tendo algum problema, não estou conseguindo. Porque, assim, às vezes as pessoas saem de atestado e quando volta, como teve um gasto para a empresa, acaba afastando aquela pessoa e manda embora. Então, às vezes a pessoa está com alguma dificuldade, está com algum problema de ansiedade, de depressão, e o que ela faz? Ela mente. Ela não fala, porque ela tem medo do preconceito, tem medo dos assédios moral, o assédio psicológico, e aí ela vai entubando isso tudo, né? E aí não busca o quê? O tratamento necessário para poder se curar daquele problema. Então, é fundamental esse líder o quê? Ter uma comunicação aberta, ser participativo, né? Colocar, chamar para conversar, fazer trabalhos de dinâmica. Eu acho que isso é fundamental para um bom líder. Porque aí ele vai perceber, sim, aonde estão os problemas, vai tentar minar por ele mesmo. Não conseguiu, pedir ajuda ao RH, né, a um psicólogo empresarial, que ele está preparado para realmente trabalhar com essas questões. Uma outra questão assim que a gente vê, que eu acho que você que está em casa, de repente, vai te fazer lembrar de alguma situação da sua vida, ou de alguém que você conhece, que é muito comum, é aquele desagregador. Você tem ali um grupo, uma empresa, um grupo que trabalha, vamos dizer, sei lá, 10, 50, 100 pessoas, não importa, um grupo. E aí tem aquele que fica criando panelinhas, né? Ou o leve trás, ou o disse-me-disse, ou ele cisma com alguém e começa a colocar todo mundo contra esse alguém. Quer dizer, tem o desagregador. O desagregador, é claro, que é uma pessoa doente que precisa ser cuidada de uma forma especial. Grazi, é necessário identificar esse desagregador. Não digo para tirar, não é isso, mas para tentar, digamos assim, reformular, repaginar essa pessoa. Digo em relação até mesmo a caráter, né? Quando é uma pessoa desagregadora e tudo mais. É fundamental observar e ver quem é quem, qual é o perfil de cada um.
Por isso que é tão importante o líder conversar e conhecer a equipe dele. Quando conhece, bom, se No 3 olho ou ele já 4 sabe, né? pessoas estão falando de uma pessoa e ele está falando especificamente de um, ele já vai saber que tem um problema. Então, o que ele tem que fazer? Essas conversas individuais, dinâmicas, conversas em equipe mesmo, para tentar gerenciar isso da melhor forma possível. E se for uma pessoa onde ela é tóxica, onde ela realmente arruma encrenca, panelinhas para poder tirar o outro, tentar conversar com essa pessoa, ver o que está acontecendo e tentar integrá-la novamente. Se não conseguir, mudá-la de setor e, se não conseguir, ser mandada embora. Né? Mas é muito importante conversar, né? Isso é muito, acho que é muito sério. Tem pessoas que isso daí acaba sendo um assédio, né? E aí o outro fica com medo de falar, porque é amigo do chefe, é amigo do líder, e sabe que não vai acontecer nada com ele, e ele vai acabar sendo... vamos dizer, os protegidos, né? E geralmente acontece com alguns protegidos. Então, o bom líder, ele consegue identificar isso. E se dentro da empresa, porque cada empresa funciona de uma forma, tem um psicólogo, com certeza é mais fácil ainda para eles juntos chegarem numa conclusão. Sempre tentar o quê? A readaptação, né? A reintegração, e não mandar embora no primeiro momento. Sim, um bom líder tenta regenerar, né? Ele tenta realmente fazer uma gestão de pessoas, né? Com qualidade. Né? Porque você passa a maior parte do seu tempo e aquele clima ele tem que ser gostoso, tem que ser bom, vai ter desafios, graças a Deus que tem desafio, porque é isso que faz a gente crescer, amadurecer e aprender. Mas é fundamental você estar feliz onde você trabalha. Né, você gostar do que você faz. Quando você trabalha com alma, com coração, os desafios vai ser algo que vai te motivar a crescer. Agora, se você está trabalhando, está investindo a sua cabeça, também não está tendo valor, só é cobrado, é preciso rever como é que esses líderes, né, como é que esses chefes estão lidando com essa situação. E hoje em dia tem muita questão também do desemprego, né, Carol? Que você falou lá e acabou que eu não peguei o gancho. O que eu acho que é importante? Apesar de já ter melhorado, tem pessoas que trabalham com esse medo ali constante. Né? Então, é fundamental, uma pressão, né? É fundamental também você dar qualidade dentro do trabalho. Né? Se uma pessoa não bater meta, vai ser mandada embora. Tudo é ameaça. Você acha que aquela pessoa vai produzir? Você acha que aquela pessoa vai dar o melhor dela? Lógico que não, ela tem que trabalhar com medo, ela tem uma família para sustentar, ela tem a vida dela. Como que é para aquela pessoa ir trabalhar com aquela pressão psicológica? Amanhã você mandado embora, amanhã todos os dias chega em casa, amanhã você mandado embora. Né? Quer dizer, aquela pessoa já está adoecida, aquela já pessoa não é nem feliz, né? Esgotamento emocional muito grande, um quadro de estresse, e isso pode piorar. Então, é fundamental as empresas remanejar, né? Dar um pouco de qualidade, né? Colocar, de repente, questões de promoções, né? De cursos, de viagens, né? De ginástica, de shiatsu. Por que não pode colocar isso para o seu funcionário? Né? Aquele funcionário que às vezes mora longe do trabalho e tem todo um perigo, né, de assalto, de violência. Por que não coloca uma van especificamente para alguns funcionários, né, que moram tão longe, para eles chegarem na empresa tranquilos e não com aquele grau de ansiedade, de estresse altíssimo, que aí também vai produzir menos. Então está na hora das empresas abrirem um pouco o olhar e ver essa qualidade do serviço, não só essa cobrança, mas também o que a empresa está dando para esse funcionário. Não é só um salário mínimo, não é só um ticket de alimentação. É muito além disso. Sim, sem dúvida. Em relação a gente, voltando para a questão da liderança, Grazi, em relação, a gente brincou aqui, citou os protegidos, aquelas pessoas que ninguém mexe com elas, porque se mexer vai arrumar um problema e vai ser mandado embora, vai rodar, vai ser a bola da vez, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso ainda existe em algumas empresas. Qual a importância, na sua opinião, da imparcialidade do líder? Dele realmente ouvir todos os lados, buscar entender o lado de cada um, o ponto de vista de cada um, mas sem apontar um preferido. Claro, depois, da porta para fora, da empresa, quem quer ser amigo, que seja, né? Mas dentro da empresa, qual a importância dele ser imparcial? Bom, é fundamental ele ser imparcial, porque senão ele não vai ser um bom líder.
né? Se você colocar, eu acho que nós temos que ter empatia, temos que ter comunicação, nós vamos fazer elos de amizade dentro do ambiente de trabalho, porque é um momento onde a gente passa a maior parte do nosso dia, então isso é super normal. O chefe, gerente, supervisor, líder, todos eles também vão ter amigos, é normal isso, mas é fundamental ali na hora que você está desempenhando a tua tarefa, você ser profissional. Independente se você está lidando com o seu amigo. Por quê? Porque se você começar a proteger aquela pessoa que está tendo um comportamento que não está saudável, que não está contribuindo, que não está produzindo, pelo contrário, está destruindo o clima organizacional e você está mantendo aquela pessoa ali porque é sua amiga, com certeza o seu grupo, a sua equipe não vai produzir tudo aquilo que ele poderia produzir. Então, não vai ser positivo. Então, é fundamental. Temos relações? Sim. Fazemos amigos, somos empáticos, mas é fundamental, na hora de você estar atuando, você ser apenas um profissional. Porque senão você perde toda a sua equipe. Né? Verdade, sem dúvida. É isso, Grazi. Queria te agradecer. Essa pauta, acho que é uma pauta que ajuda todos nós, né? Porque todos nós vivemos de alguma maneira em alguma coisinha aí que a gente tocou hoje, que a gente falou de liderança, a gente falou do funcionário, né? Que não está como líder, mas que precisa entrar no esquema ali do grupo, funcionar bem. E dos chefes também, dos patrões, enfim. Tudo isso engloba o mesmo objetivo, que é o sucesso da empresa, o sucesso daquele local, para que ele cresça, todos têm que trabalhar em sintonia. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente. Grazi, por exemplo, esse trabalho, se alguma empresa tiver esse interesse e tudo mais, você pode deixar o contato para o pessoal? Posso deixar o contato, sim. Eu atendo na Clínica Vitale, o telefone é 22355204. Carol, eu que agradeço, eu acho as nossas pautas maravilhosas e eu tenho certeza que a gente está contribuindo para a nossa sociedade, sempre levando um tema diferente e tendo uma abordagem clara e objetiva, porque esse é o nosso objetivo, realmente a pessoa dá aquele clique, né, dá um insight, ela perceber, poxa, isso faz sentido, e eu vou tentar olhar para essa estrutura de uma forma diferenciada. Muito obrigada. Isso, a gente que agradece, Grazi. E agora a gente vai rapidinho para os comerciais e já estaremos de volta, não sai daí não. O Arte na Avenida desenvolve atividades para todas as idades. Balé, teatro, jazz, zumba e oficinas